bem-vindo ao canal da Maria. Faz um tempo que eu tô sumida por aqui, né? O último vídeo que eu gravei com um pouco de tema mais organizado foi o tema do mestrado, né? Da universidade pública ou particular. E depois eu gravei um vídeo no meio da quarentena de aleatoriedade só pra dizer que eu estava viva e que eu estava bem, né? E hoje eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre o processo seletivo do mestrado, né? O que a gente precisa fazer pra entrar no mestrado? Como eu falei no vídeo anterior... Vou espirrar. Como eu falei no vídeo anterior, eu optei por uma universidade particular, né? Com a possibilidade de bolsa, já sabendo que existiriam alguns processos de bolsa de um ano para o outro, né? Pro ano do mestrado que eu ia entrar. E eu vou gravar um vídeo de bolsas para vocês mais pra frente também. Então, o que é a primeira coisa que a gente precisa saber, né, para entrar no mestrado? É ter noção dos editais de processo seletivo das universidades. Tanto pública quanto privada, existe um edital para isso. Você passa por um processo seletivo de algumas etapas. E o processo seletivo que eu participei, ele iniciou... Deixa eu pegar aqui a data, eu tô com o computador aqui embaixo. E eu continuo com a espirrar. Ele tinha algumas etapas que a gente deveria cumprir. Esse edital ele foi lançado em setembro de 2019, com datas para que a gente cumprisse as etapas. Então, a primeira etapa era as inscrições e a entrega do memorial descritivo. Eu vou fazer um vídeo só sobre o memorial descritivo, porque foi algo para mim desafiador. Eu nunca tinha feito memorial descritivo, da mesma forma como eu não tinha um currículo Lattes bem estruturado. Mesmo sendo professora há mais de 6 anos, até o ano passado meu Lattes era super abandonado, então eu não tinha noção de como utilizar ele, de como organizar. Então eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, se vocês tiverem interesse de como preencher o Lattes, né, quais as informações relevantes. Então a primeira etapa foi fazer inscrição e o memorial descritivo. Depois veio a divulgação da homologação das inscrições, que isso aconteceu em novembro, dia 7. Depois veio a prova escrita. A prova escrita, eu vou fazer um vídeo também falando sobre ela. A minha prova tiveram 3 questões e 5 artigos que a gente deveria estudar para fazer essas provas. Como o meu mestrado é interdisciplinar, caiu algumas coisas de história, bastante coisa de patrimônio em si, que pra mim eram um pouco desafiadores, porque minha área de formação é direito, não é história. E eu trabalho com gestão e educação já há muitos anos, então eu tava um pouco desconectada dessa área e eu precisei estudar bastante. Teve textos que eu me apaixonei, teve textos que eu não gostei tanto e foram desafiadores pra mim, mas eu também vou dizer pra vocês no próximo vídeo como eu organizei esse estudo e como é que eu passei nessa prova. Depois vinha a divulgação da prova escrita e do cronograma para entrevista, que foi no dia 22 de novembro, e eu tava um pouco preocupada, porque a entrevista seria no dia 26, 27, 28 e 29 de novembro. E nessa semana em específico, no dia 27, 28, 29 e 30, eu estaria no TDC Porto Alegre, palestrando e coordenando uma trilha de aprendizagem lá também. Então eu não estaria em Joinville, eu estaria em Porto Alegre. E eu fiquei um pouco preocupada, porque eu fiquei com medo de ter que desistir do evento para poder participar, sendo que eu estava coordenando com 3 palestras nesse evento. Mas eu conversei com a coordenação do curso, com a secretaria, e a gente fez essa entrevista por Skype. Depois eu conto para vocês também todas as perguntas que caíram, como é que foi a minha entrevista do mestrado. Depois veio a divulgação de aprovados e a lista de espera. A lista de aprovação é por ordem alfabética, né? Meu Deus, tá fugindo das palavras. Ordem alfabética, então eu não sei em que posição eu fiquei, a gente só sabe que foi aprovada. A gente não tem essas informações do processo seletivo do mestrado que eu fiz. Depois veio as matrículas e aí a gente tava dentro e foi muita felicidade. Como é que foi esse processo, né? Como é que eu me organizei para ele? Primeiro de tudo, eu peguei o edital anterior, né, para entender o que o mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade tem como objetivo, quais as linhas de pesquisa, para saber se as linhas de pesquisa estavam aderentes com o que eu tinha interesse em pesquisar, que é questão de patrimônio digital e cultura digital. Então, eu fui ver qual era o público-alvo, né? Então, o público-alvo do mestrado em Patrimônio diz o seguinte... Isso é muito importante, tá? Pra você que vai participar do processo seletivo, saber que você faz parte desse público-alvo. Porque pode ser que você faça um mestrado específico e não multidisciplinar, interdisciplinar, como o meu caso. Então, ele fala já no público-alvo, né?
Por sua característica interdisciplinar, o curso de mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade é dirigido a graduados em diferentes formações que atuam como gestores culturais, ambientais, profissionais de museu, arquivos, turismo, centros culturais e de memória, professores, que aí foi onde eu me encaixei, juristas, agentes de segurança, historiadores, arquitetos, comunicadores visuais, geógrafos, administradores, dentre outros, interessados em ampliar sua formação ou ingressar na carreira acadêmica. Na minha turma, que é a turma 13, tem gente de informática, tem arquiteto, tem professor, tem psicólogo, tem historiador, tem bastante gente de várias... Tem mais pessoas formadas em direito também. Tem gente de uma área muito diferente de conhecimento. Isso é muito legal porque as nossas aulas... Eu já tô tendo aulas, né? E depois eu vou falar pra vocês um pouco das disciplinas que eu já tive em outros vídeos. Que a gente acaba trocando muita informação e vendo que não é só a gente que boia em algumas disciplinas, não. Mas eu vou contar pra vocês no próximo vídeo aí a experiência da primeira disciplina e assim sucessivamente. Então, esse meu mestrado... Ele tem 2 linhas de pesquisa. E depois que a gente vê que a gente cabe no público-alvo, a gente deve pesquisar as linhas de pesquisa que esse curso tem para a gente entender qual é a mais aderente para o nosso interesse ou não. A Univille tem, o meu mestrado tem Patrimônio, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e linha Patrimônio, Memória e Linguagens. Eu optei por Patrimônio, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Porque ele diz assim, que diz a minha linha de pesquisa, né? A linha desenvolve estudos interdisciplinares sobre patrimônio, considerando a cultura, como eu quero estudar cultura digital, a natureza, a sustentabilidade e a cidadania como conceitos transversais em pesquisa sobre políticas públicas, patrimônio ambiental e arqueológico, cultural, material e imaterial, história indígena, paisagem cultural, educação para patrimônio cultural e ambiental, inovação, que entra a minha parte de patrimônio digital, propriedade intelectual, legislação e outros instrumentos jurídicos, que também está relacionado à minha pesquisa. E depois eu vou falar sobre a minha pesquisa para vocês também no próximo vídeo. Tô prometendo um monte de vídeo, né? Só quero ver se eu vou gravar tudo isso mesmo. Então, a gente pode, para tanto, integra abordagens teórico-metodológicas, tais como análise de discurso, representação, história oral, hermenêutica, arqueologia, paelo, etnobiologia e pesquisa laboratorial. Então, a linha é bem ampla, né? E eu consegui encaixar a minha pesquisa dentro disso. É legal também, se vocês já tiverem contato com a universidade, ou até não, pesquisar quem são os professores que compõem essa grade, né? E qual é a grade curricular do curso, quais são as atividades obrigatórias. Então é importante que você tenha essa noção, até para já pesquisar se tem algum orientador que seria do teu interesse, entrar em contato com o orientador. O meu orientador, eu já conhecia ele antes do mestrado, eu já tinha trabalhado com ele um ano antes, vinha trabalhando com ele um ano antes, dentro da de educação à distância na universidade, e fechou certinho o nosso interesse. Então depois que eu passei no processo, eu convidei ele para ser meu orientador. Na verdade, eu já tinha conversado com ele antes, né, mesmo sem saber se tinha passado ou não. Ele me ajudou muito no memorial descritivo, inclusive, e aí quando eu passei a gente oficializou e ele é meu orientador. Eu quero falar também um pouquinho depois sobre orientadores, né? Então, para participar do processo seletivo, você precisa de uma série de documentos, tá? Inclusive o currículo Lattes preenchido, então, e comprovado. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho como é que foi o meu processo de preencher o Lattes, documentos importantes, correr atrás de documentos que eu nunca tinha pensado em correr atrás, declarações, etc., que é importante, né? E o memorial descritivo também é um documento muito importante. A inscrição podia ser via correio ou podia ser presencial. Eu fiz presencial porque eu trabalho na universidade, então não tinha por que mandar pelo correio. Mas se você tem interesse em fazer uma universidade que não é da sua região, verifica se no edital permite esse tipo de inscrição. Até às vezes inscrição por procuração e etc, né? Então, eles nos deram as referências indicadas. Já digo de antemão, comece a ler essas referências antes mesmo de fazer a inscrição, até para você ver se o que o curso te propõe, porque as leituras indicadas, elas dão um norte do que o curso quer. Então, são leituras bem diversas, não é uma leitura muito específica. Se o curso for interdisciplinar, né? Se for curso específico, aí vai ter leitura específica. Então, é importante que você tome esse cuidado. Ou se você puder ainda, antes de entrar no mestrado, fazer uma disciplina eletiva, né? Fazer uma disciplina como convidado, como ouvinte, para ver se é aquilo que você quer mesmo. Então, de modo geral, é isso, né? Pra gente participar do processo seletivo do mestrado. Então,
Recomendo que vocês peguem editais de várias instituições de ensino que tenham linhas de pesquisa aderentes ao que vocês têm interesse em fazer. Comparem, estudem, veem quem são os professores que compõem, vê as publicações que esses professores têm para ver qual se alinha mais contigo, porque depois você vai ter que escolher um orientador logo no começo do curso, logo na primeira disciplina. Na verdade, o curso escolhe, né, o teu orientador, mas se tu tiver já um interesse semelhante, você já pode indicar quem você gostaria, né? Conversar com esse professor. Então é importante que você tenha esse relacionamento, esse networking com o professor, que você tenha interesse que te oriente. O processo em si não é difícil, não é um bicho de sete cabeças, mas a gente precisa estar preparado. Né? Então, quando a gente não está preparado, tudo fica mais difícil. Quando a gente se prepara, estuda, conversa com os alunos da turma anterior, né? Vê o que eles te dizem, pega dicas de entrevista com a prova. Como eu disse, se já tiver contato com o professor do curso, pergunta como é a entrevista. Né? Ele não vai te dizer quais são as perguntas que são feitas, mas ele vai te dizer um norte de como o curso espera que você responda aquelas questões. Como eu falei, o meu mestrado é particular, então tinha que pagar uma matrícula, né? Eu paguei 100% da matrícula, porque você só concorre à bolsa depois que você entra, depois que você está dentro. E eu vou falar das modalidades de bolsa que o meu curso ofertou no ano de 2020, para que vocês consigam fazer. Tem cursos também que no edital já diz quais as possibilidades de bolsa que existem. No meu edital já veio, então veio 4 possibilidades de bolsa. CAPES, PIC-PG da própria Univille, Fundez do Uniedu e FAPESC. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas bolsas no próximo vídeo para ajudar vocês. O meu curso ele tem duração de 24 meses e eu tenho que seguir alguns critérios para poder me formar para semestre. Então, eu tenho que fazer no mínimo 12 créditos de disciplinas obrigatórias, eu tenho que fazer 8 créditos de atividades obrigatórias, eu tenho que fazer 4 créditos de disciplinas eletivas, e eu tenho que fazer a dissertação, né? Então, também quero falar sobre a dissertação. Quando você vê isso, é importante também que você já alinhe, né? Já tenha em mente quais as disciplinas eletivas que você quer fazer. As obrigatórias você não pode mexer, você é obrigada a fazer aquilo que está na grade. Mas as eletivas, às vezes, são disciplinas do doutorado, são outras disciplinas que o curso oferece. Então, já fica de olho em quais aquelas disciplinas atendem mais a tua necessidade na tua dissertação. Então, eu já escolhi as que eu vou fazer eletivas, eu vou fazer uma esse ano e outro ano que vem, que são os 4 créditos, né? São 2 disciplinas. Porque eu não tinha como fazer as 2 esse ano, então eu optei por fazer uma esse ano e outra no ano que vem. Geralmente essas disciplinas são no mesmo dia do curso, na minha universidade, né? Minha aula é quinta e sexta, de noite, e as disciplinas eletivas é quinta e sexta à tarde, então tem que se organizar bastante no tempo. No edital, como eu falei para vocês, que é importante a gente entrar em contato com os professores, já vem quem são os professores, dizem a formação deles, né, se eles são mestres ou doutores. Geralmente todos os professores do mestrado são doutores, né, ou pós-doutorandos ou pós-doutorados. Então é importante que a gente fique atento. Sobre edital, era isso que eu tinha que conversar com vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para ajudar vocês. Eu estou falando dentro do meu programa de mestrado, mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade dentro da Univille, então eu não conheço muitos outros cursos de outras universidades, porque eu foquei bem no que eu tinha de objetivo, né? Eu falei para vocês que eu podia tentar uma federal no Paraná, uma federal em Florianópolis e Santa Catarina, no caso Curitiba, Paraná, e para mim não foi viável pela questão financeira, achei melhor ficar aqui. Então, agradeço a paciência de vocês ficarem até aqui, até agora. Dê um joinha, né? Ajuda o canal a crescer. Se inscreve se esse conteúdo te ajudou. Teremos mais conteúdo sobre o mestrado aqui. E até mais. Tchau, tchau!